Entre páginas, a jornada do leitor. Capítulo 1 No despertar do interesse. No começo, tudo era silêncio. A biblioteca era um santuário de conhecimento, mas, para Sofia, era apenas um lugar onde ela passava rapidamente. Até que um dia, ao folhear um livro esquecido, ela encontrou um mundo de histórias que despertaram sua curiosidade. Capítulo 2 A magia da leitura. Sofia descobre o poder transformador dos livros. Cada página vira uma nova aventura, cada personagem, um amigo. Ela aprende que a leitura não é apenas uma atividade, mas uma forma de viajar sem sair do lugar. Capítulo 3 Conexões e comunidades. Ao se unir a um clube de leitura, Sofia encontra pessoas que compartilham sua paixão. Juntos, discutem suas interpretações, exploram temas e criam laços que vão além das páginas. A leitura se torna um ritual, um momento de conexão. Capítulo 4 Desafios e descobertas. Nem sempre a leitura é fácil. Sofia enfrenta livros densos e temas desafiadores, mas aprende a valorizar a persistência. Cada dificuldade a leva a novas descobertas, e ela se dá conta de que a jornada é tão importante quanto o destino. Capítulo 5 O impacto da leitura na vida real. Através das histórias, Sofia encontra inspiração para enfrentar seus próprios desafios. Ela percebe que os livros têm o poder de moldar sua perspectiva e ajudar a entender melhor o mundo ao seu redor. Capítulo 6 Compartilhando histórias. Motivada por suas experiências, Sofia decide compartilhar suas leituras em um blog. Ela descobre o prazer de contar histórias e de ajudar outros a encontrarem suas próprias jornadas literárias. Capítulo 7 O futuro da leitura. Com o avanço da tecnologia, Sofia reflete sobre como a leitura evolui. Ela abraça novas formas de narrativa, desde audiobooks até e-books, sempre mantendo o amor pelos livros impressos. A leitura se torna uma parte fundamental de sua identidade. Capítulo 8 A jornada sem fim. Sofia percebe que a leitura é uma jornada contínua. Cada livro lido abre portas para novos autores, gêneros e ideias. E, assim, ela se compromete a nunca parar de explorar, sempre buscando a próxima grande história. Epílogo Um legado de leitura. Sofia decide criar um espaço na biblioteca para crianças, onde elas possam descobrir o prazer da leitura desde cedo. Com isso, ela espera inspirar uma nova geração de leitores, perpetuando a magia das histórias que mudaram sua vida. Sinopse: Entre páginas, a jornada do leitor narra a transformação de Sofia ao descobrir o poder dos livros. Desde a descoberta de novas histórias até a construção de laços com outros leitores, cada capítulo revela como a leitura molda nossa visão de mundo e nos conecta de maneiras inesperadas. Uma celebração da magia literária e da importância de compartilhar histórias. Página 1 No despertar do interesse. Texto. Em uma tarde comum e ensolarada, Sofia decidiu visitar a velha biblioteca da cidade, um local que sempre a intrigou com suas portas pesadas e janelas embaçadas, que pareciam esconder segredos inexplorados. Ao entrar, foi imediatamente envolvida por um aroma familiar e acolhedor, o cheiro de livros empoeirados, que evocava lembranças de histórias passadas e aventuras esquecidas, como se o próprio espaço estivesse esperando para compartilhar seus segredos mais profundos. O suave sussurro das páginas sendo viradas ao fundo criava uma atmosfera mágica, quase etérea. Enquanto passeava pelas estantes, que pareciam tocar o teto com seus milhares de volumes, seus dedos deslizaram delicadamente sobre as lombadas, cada título contando uma história antes mesmo de ser aberto. Em um canto empoeirado, um livro desgastado, com uma capa que havia perdido suas cores vibrantes, capturou sua atenção de maneira inesperada, como um farol em meio à bruma. Curiosa e sem saber o que esperar, Sofia o retirou da prateleira e, ao abrir suas páginas amareladas, um mundo novo e fascinante se desdobrou diante dela. Era um universo repleto de promessas de aventura, amizade e autodescoberta, um convite irresistível a explorar um espaço onde tudo era possível, onde cada palavra tinha o potencial de mudar sua vida. Página 2 A magia da leitura. Texto. A cada página que virava, Sofia sentia-se sendo transportada para terras distantes e imaginárias, onde os limites da realidade se dissipavam como névoa ao amanhecer.
Com a leitura, ela se tornava uma heroína em uma batalha épica contra dragões ferozes, uma exploradora em busca de tesouros escondidos em ilhas remotas ou até mesmo uma viajante em um tempo passado, vivendo ao lado de figuras históricas icônicas. As palavras dançavam em sua mente, criando imagens vívidas que a faziam rir, chorar e sonhar em um só instante, fazendo com que os sentimentos envolvessem como um cobertor quente em um dia frio. Ela começou a perceber que a leitura não era apenas uma atividade solitária, mas uma forma mágica de viajar sem sair do lugar, de expandir horizontes e conectar-se com diferentes culturas e épocas. Cada livro era um novo universo, repleto de personagens fascinantes e histórias envolventes, e através deles, Sofia sentiu a imensa liberdade de ser quem quisesse, de explorar sentimentos e lugares que talvez nunca pudesse conhecer na vida real. O poder da literatura era transformador, e com isso, ela descobriu que as histórias poderiam moldar não apenas sua imaginação, mas também sua própria identidade, influenciando suas decisões, suas amizades e a maneira como via o mundo ao seu redor. Página 3, Conexões e Comunidades. Texto. Um dia, ao ver um cartaz na biblioteca anunciando um clube de leitura, Sofia sentiu uma chama de entusiasmo acender em seu coração. Com um misto de nervosismo e expectativa pulsando em seu peito, decidiu se inscrever e se aventurar naquela nova experiência. Ao entrar na sala, encontrou um grupo diversificado de pessoas, cada uma com suas próprias histórias e vivências, que compartilhavam a mesma paixão pelos livros. A atmosfera estava carregada de energia, curiosidade e a promessa de novas amizades. Assim que a discussão sobre a obra da semana começou, Sofia se sentiu imediatamente em casa, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no vasto mundo literário. Cada membro do clube trouxe suas próprias interpretações e experiências, enriquecendo a conversa de maneiras inesperadas. Juntos, exploravam os temas mais profundos das obras, discutindo os dilemas dos personagens, as escolhas morais que enfrentavam e refletindo sobre as lições que podiam extrair de cada narrativa. As risadas, os debates acalorados e as trocas sinceras criaram um laço forte entre eles, transformando a leitura em uma atividade social e colaborativa, onde cada voz era ouvida e respeitada. Essa nova comunidade se tornou uma fonte de apoio e inspiração, alimentando ainda mais sua paixão pela literatura. Era como se cada encontro trouxesse um novo capítulo para suas próprias histórias, e a leitura, que antes era uma jornada solitária, agora se tornava uma aventura compartilhada, repleta de descobertas e vínculos. Página 4, Desafios e Descobertas. Texto. Em uma das reuniões do clube, o livro escolhido foi uma obra densa, repleta de nuances e complexidades que intimidavam qualquer leitor menos experiente. A princípio, Sofia se sentiu desencorajada, as páginas pareciam longas e difíceis de decifrar, e a trama, confusa e repleta de personagens intricados, a deixava perdida. No entanto, ao se comprometer com a leitura, ela começou a desvendar os mistérios que se escondiam nas palavras. A cada capítulo, novas camadas de significado surgiam, e a perseverança se tornava sua aliada. A cada nova descoberta, uma sensação de realização a envolvia, e ela aprendeu a apreciar a beleza dos desafios que a leitura apresentava. Os personagens, suas lutas e conquistas, refletiam aspectos de sua própria vida, e Sofia percebeu que nem toda leitura seria fácil, mas que esses desafios eram oportunidades de crescimento pessoal e intelectual. Com cada página virada, ela se tornava uma leitora mais crítica e confiante, capaz de analisar e valorizar a profundidade das narrativas que antes a intimidavam. Aprendeu que a leitura é, muitas vezes, um espelho que reflete não apenas as histórias dos outros, mas também os próprios medos, anseios e esperanças, e que cada desafio superado a tornava mais forte e mais empática em relação às experiências humanas. Página 5, O impacto da leitura na vida real. Texto. Inspirada por um personagem corajoso que enfrentou seus medos de maneira exemplar, Sofia começou a refletir sobre sua própria vida e as barreiras que a limitavam. As histórias que lera ensinaram que coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente apesar dele, mesmo quando tudo parece difícil. Motivada por essa lição poderosa, decidiu enfrentar um desafio pessoal, falar em público durante uma reunião do clube. Com o coração acelerado e um nó na garganta, ela se levantou, os olhos brilhando de nervosismo, e compartilhou suas impressões sobre o último livro que lera.
Para sua surpresa, foi recebida com aplausos e encorajamento caloroso, e a aceitação do grupo a fez sentir-se mais forte, como se houvesse superado uma barreira invisível. Essa experiência não apenas aumentou sua confiança, mas também a fez perceber que os livros não apenas entretêm, mas também oferecem valiosas lições sobre a vida. Cada narrativa lida se tornou uma fonte de inspiração, mostrando a ela que a verdadeira bravura estava em enfrentar seus desafios e se permitir brilhar. Sofia começou a entender que a literatura poderia ser um guia, um mapa que a ajudava a navegar pelos desafios da vida real, permitindo que ela tomasse decisões mais conscientes e refletidas. Essa nova perspectiva a motivou a compartilhar suas experiências com outros, desejando que mais pessoas pudessem encontrar a força que a leitura lhe proporcionara. Página 6. Compartilhando histórias. Texto. Entusiasmada com suas experiências literárias e a conexão que encontrou no clube, Sofia decidiu criar um blog para compartilhar suas resenhas e pensamentos sobre os livros que lia. Cada post se transformou em uma nova oportunidade de expressar sua voz única e se conectar com outros amantes da literatura. Através de suas palavras, ela não apenas discutia tramas e personagens, mas também compartilhava como aqueles livros impactavam sua vida de maneiras profundas e inesperadas. Em suas postagens, falava sobre como uma história a havia feito reconsiderar suas crenças, ou como um personagem a havia inspirado a mudar sua atitude em relação a um desafio específico. Com o tempo, seu blog começou a ganhar seguidores, e ela passou a receber comentários encorajadores e trocas de ideias com leitores de diferentes partes do mundo, o que a fazia sentir que suas palavras estavam tocando vidas. Essa interação a inspirava a explorar novos gêneros e autores, abrindo sua mente para histórias que antes poderia ter ignorado. Sofia percebeu que contar histórias e compartilhar suas leituras era uma forma poderosa de conectar-se com o mundo, e essa jornada a motivava a continuar escrevendo e incentivando outros a se aventurarem na leitura. Assim, criava uma comunidade literária vibrante e acolhedora, onde todos podiam se sentir parte de algo maior e onde as histórias de cada um se entrelaçavam, formando uma rica tapeçaria de experiências compartilhadas. Página 7. O futuro da leitura. Texto. À medida que a tecnologia avançava, Sofia observou o surgimento de novas formas de leitura, como e-books e audiobooks. Embora fosse grata pela conveniência e acessibilidade que esses formatos ofereciam, seu amor pelos livros impressos permanecia inabalável. Para ela, o ato de segurar um livro, sentir o papel sob os dedos e ouvir o som suave das páginas sendo viradas era uma experiência insubstituível, quase como um ritual sagrado que conectava o passado ao presente. Em suas reflexões, ela percebeu que cada formato de leitura tinha seu próprio encanto, e que a essência da literatura não mudava, o poder de nos transportar para diferentes realidades e nos conectar a novas ideias. Ao abraçar essa evolução, Sofia entendeu que o mais importante não era o meio, mas o ato de ler em si. Assim, a cada nova forma de narrativa que surgia, ela se sentia ainda mais motivada a explorar, descobrir e compartilhar, pois a leitura era uma janela aberta para um mundo infinito de possibilidades. Ela sonhava em incentivar as pessoas a encontrarem o formato que mais ressoasse com elas, porque cada leitura era uma nova oportunidade de transformação e crescimento. Com isso, Sofia queria que mais e mais pessoas sentissem a magia da leitura, independentemente do meio escolhido, e se unissem na celebração da palavra escrita. Página 8. A jornada sem fim. Texto. Conforme os anos passavam, Sofia se deu conta de que a leitura era uma jornada sem fim, uma busca constante por novas aventuras e aprendizados que nunca se esgotavam. Cada livro que terminava abria portas para novas histórias, novos autores e novos mundos a serem explorados, como se cada leitura fosse uma chave que destrancava um universo repleto de possibilidades. A curiosidade se tornava um combustível para sua alma, e ela se dedicava a ler gêneros variados, desde ficção científica até clássicos da literatura, de contos de fadas a biografias inspiradoras. Para Sofia, cada nova leitura era uma oportunidade de crescimento e aprendizado, e ela se comprometia a manter seu coração e mente abertos a tudo o que os livros tinham a oferecer. Ao longo de sua jornada, ela começou a perceber que a leitura não era apenas uma forma de entretenimento, mas uma maneira de se conectar com o passado, entender o presente e vislumbrar o futuro.
Em sua mente, a ideia de que a leitura poderia transformar não apenas sua vida, mas também a vida de outros a acompanhava constantemente, impulsionando-a a compartilhar sua paixão e a se envolver em discussões literárias cada vez mais profundas. Ela sonhava em criar um espaço onde todos pudessem refletir sobre suas experiências e aprender juntos, cultivando um amor pela leitura que se perpetuasse por gerações. Página 9. Conexões literárias e pessoais. O envolvimento de Sofia com a leitura não apenas a transformou individualmente, mas também estreitou suas relações interpessoais. A cada novo livro, surgiam conversas com amigos, familiares e até desconhecidos que compartilhavam das mesmas paixões literárias. Essas trocas eram enriquecedoras, pois permitiam que diferentes perspectivas se encontrassem e que novas interpretações surgissem a partir das experiências vividas por cada leitor. Ela começou a perceber como os livros atuavam como pontes entre pessoas de diferentes contextos e gerações, criando uma rede de conexões que ia muito além das páginas. No clube de leitura, as discussões se aprofundavam, e cada membro trazia suas próprias vivências para a mesa, oferecendo insights que ampliavam a compreensão de Sofia sobre os textos. Ela se deu conta de que, assim como na vida, as histórias ganhavam novas dimensões quando vistas pelos olhos de outras pessoas. Algumas vezes, o que parecia ser uma trama simples revelava camadas inesperadas de complexidade, e personagens que antes não lhe chamavam a atenção tornavam-se fascinantes após uma análise coletiva. Com o passar do tempo, Sofia passou a valorizar ainda mais essas interações. Ela entendia que a leitura, embora muitas vezes solitária, tinha o poder de criar comunidades vibrantes e engajadas. Seus encontros literários se tornaram momentos de celebração, onde as histórias ganhavam vida nas conversas animadas e nos debates acalorados. Ali, a literatura deixava de ser apenas uma experiência individual e se tornava um tecido compartilhado, entrelaçando as emoções, sonhos e reflexões de todos os presentes. Página 10. O valor da escuta ativa. Ao longo dessa jornada, Sofia também aprendeu a importância da escuta ativa. Em meio às discussões literárias, não era apenas sua voz que precisava ser ouvida, mas também as dos outros. Essa conscientização a fez desenvolver uma nova habilidade: ouvir com atenção e curiosidade, sem pressa de responder. Ela percebia que, ao realmente se abrir para as ideias dos outros, seu entendimento sobre os textos e sobre a vida se expandia de forma significativa. Nas reuniões do clube, Sofia passou a se sentir mais confortável em deixar que outros falassem primeiro, absorvendo as percepções e emoções que cada um trazia para a conversa. Com o tempo, notou como essa prática enriquecia sua experiência literária, pois o olhar do outro frequentemente revelava detalhes que ela havia deixado passar. Além disso, escutar atentamente também a ajudou a cultivar empatia, uma qualidade que ela agora valorizava profundamente. A habilidade de escutar se refletiu em outras áreas de sua vida. Ela começou a aplicar esse aprendizado em suas relações cotidianas, percebendo como a escuta ativa fortalecia seus vínculos com amigos e familiares. A literatura, mais uma vez, provou ser uma ferramenta não apenas para o crescimento intelectual, mas também para o desenvolvimento emocional e social. Assim, Sofia não apenas lia para entender os livros, mas também para entender melhor o mundo ao seu redor e as pessoas com quem compartilhava sua jornada. Página 11. Escrevendo sua própria história. Com o passar do tempo, Sofia se deu conta de que, assim como as personagens dos livros que lia, ela também estava escrevendo sua própria história. Cada decisão, cada desafio enfrentado e cada aprendizado era uma nova página em sua vida. Inspirada pelas narrativas que tanto amava, decidiu que era hora de tomar as rédeas de sua própria narrativa, de ser a protagonista ativa e não apenas uma espectadora dos acontecimentos. A leitura havia plantado em Sofia uma semente de autoconfiança, e agora ela sentia que poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. As histórias de coragem, superação e resiliência que lera ao longo dos anos serviram como guias em momentos de incerteza. Cada livro a lembrava de que, independentemente das dificuldades, o importante era seguir em frente, com determinação e esperança. Esse despertar literário a incentivou a buscar novos projetos e a sair de sua zona de conforto. Ela começou a se dedicar mais intensamente ao seu blog, agora com a intenção de não apenas resenhar livros, mas também compartilhar suas próprias experiências de vida.
A escrita, assim como a leitura, se tornou uma forma de autodescoberta, uma maneira de processar suas emoções e refletir sobre o caminho que estava trilhando. Página 12, Uma vida entre livros. Ao olhar para trás, Sofia percebia como os livros haviam moldado sua vida de maneira profunda e irrevogável. Desde o primeiro romance que a emocionou até as leituras mais desafiadoras que a fizeram questionar suas certezas, cada obra contribuiu para a pessoa que ela se tornará. A literatura não era apenas um passatempo, era uma parte essencial de sua identidade. Os anos passaram, mas a paixão de Sofia pela leitura continuava tão forte quanto antes. A biblioteca que construiu ao longo do tempo, com prateleiras repletas de volumes amados, era um reflexo físico de sua jornada pessoal. Cada livro guardava uma memória, uma lição, uma emoção vivida. Para ela, esses objetos de papel eram mais do que histórias, eram companheiros fiéis em sua trajetória de autoconhecimento. Sofia sabia que, assim como seus livros, sua história também estava longe de acabar. Havia sempre mais para aprender, mais para descobrir, mais para compartilhar. E, enquanto houvesse uma nova página para virar, ela continuaria sua jornada literária, cheia de curiosidade e gratidão pelo poder transformador das palavras. Página 13, No poder das palavras compartilhadas. À medida que Sofia mergulhava mais profundamente no universo literário e na experiência de compartilhar suas leituras, ela começou a perceber que as palavras tinham um poder imensurável, não apenas quando lidas em silêncio, mas também quando compartilhadas. O simples ato de falar sobre um livro, expor seus pensamentos, ou mesmo ouvir o que outros tinham a dizer, parecia dar nova vida àquelas histórias. Era como se as palavras, antes confinadas às páginas, ganhassem uma nova dimensão ao serem discutidas e debatidas. Sofia percebeu que, quanto mais dividia suas impressões, mais entendia sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. Os livros que lia passaram a ser um reflexo de seus próprios sentimentos e dilemas. Através das narrativas que discutia no clube de leitura ou no blog, ela se via confrontada com suas próprias emoções, o medo, a coragem, a incerteza e a esperança. Ela descobriu que falar sobre uma história era, na verdade, uma forma de falar sobre sua própria jornada de vida. As discussões literárias com amigos e outros leitores se tornaram quase terapêuticas. Ao falar sobre um personagem que enfrentava dilemas semelhantes aos seus, Sofia podia reconhecer suas próprias dificuldades e refletir sobre como as estava enfrentando. Cada troca de ideia trazia uma nova perspectiva, como se a história, de alguma forma, pudesse apontar soluções para os problemas que enfrentava. Ela se surpreendia ao perceber como algo que parecia tão simples, uma conversa sobre um livro, podia ter um impacto tão profundo em sua vida emocional. Página 14, Expandindo Horizontes. Com o tempo, as histórias que Sofia lia começaram a expandir seus horizontes de maneira inesperada. Ao explorar diferentes gêneros e autores de culturas diversas, ela se deparava com realidades distantes das suas e personagens que viviam em contextos sociais e históricos completamente distintos. Essas leituras a desafiaram a olhar para o mundo de forma mais ampla e inclusiva, entendendo que, por mais diferentes que fossem as circunstâncias, os seres humanos compartilham de emoções e experiências universais. Em uma das leituras do clube, um romance de uma autora africana trouxe à tona questões que Sofia jamais havia pensado profundamente: identidade, pertencimento e a luta por igualdade em sociedades marcadas por séculos de opressão. A história abalou suas certezas, forçando-a a confrontar seus próprios privilégios e a repensar suas atitudes frente ao mundo. Era como se, de repente, uma nova janela fosse aberta, e Sofia pôde enxergar a vida por uma perspectiva inteiramente nova. Essas experiências literárias começaram a moldar sua visão de mundo. Ela compreendeu que, por meio dos livros, podia viajar para além de suas fronteiras geográficas, culturais e emocionais, experimentando a vida através dos olhos de outros. Essa abertura para o outro fez com que Sofia se tornasse uma pessoa mais sensível às questões sociais, mais disposta a ouvir e entender realidades que antes lhe pareciam distantes. Sua leitura deixou de ser um mero exercício intelectual para se tornar um verdadeiro instrumento de empatia e mudança pessoal. Página 15, Em conexões que transcendem o tempo e o espaço. Ao continuar sua jornada literária, Sofia começou a perceber que as histórias que lia conectavam não apenas com o presente, mas também com o passado e o futuro.
Ao ler clássicos da literatura, ela se via transportada para épocas longínquas, mas cujas lições ainda ecoavam no presente. Sentia-se parte de uma longa tradição de leitores que, ao longo dos séculos, tinham experimentado as mesmas emoções, reflexões e dilemas através das páginas de grandes obras. Um dos momentos mais marcantes dessa conexão aconteceu quando Sofia leu Anna Karenina, de Tolstói, um clássico da literatura russa. Enquanto mergulhava nas complexidades da vida dos personagens, que enfrentavam dilemas sociais e pessoais tão distantes de sua própria realidade, Sofia foi surpreendida pela temporalidade dos temas abordados. Questões como amor, traição, moralidade e a busca por sentido na vida ressoavam com uma força impressionante, revelando que, apesar das diferenças culturais e temporais, os seres humanos continuam a enfrentar os mesmos dilemas existenciais. Essa compreensão fez com que Sofia percebesse que a literatura era uma ponte não apenas entre pessoas de diferentes culturas, mas também entre gerações. Ela sentiu uma profunda conexão com leitores que viveram antes dela e que, de alguma forma, também haviam experimentado o poder transformador de uma boa história. Era como se, ao virar cada página, estivesse participando de um diálogo contínuo que transcendia o tempo e o espaço. Página 16. A literatura como um legado pessoal. Conforme sua jornada literária avançava, Sofia começou a pensar sobre o legado que a leitura deixaria em sua vida. As histórias que lia, as discussões que participava e as reflexões que escrevia em seu blog estavam, pouco a pouco, moldando quem ela era e como se via no mundo. A literatura se tornava um fio condutor de suas experiências, uma força silenciosa que a guiava em suas escolhas e atitudes diárias. Essa consciência fez com que Sofia quisesse passar adiante o que havia aprendido. Ela começou a incentivar mais pessoas ao seu redor a se envolverem com a leitura, a refletirem sobre o poder das histórias e a descobrirem o prazer de se perder em um bom livro. Seja através de uma conversa casual com amigos, seja através de um post em seu blog, Sofia passou a ver a leitura como algo que deveria ser compartilhado, não guardado apenas para si. Além disso, ela começou a perceber que, assim como os livros haviam deixado marcas profundas nela, suas próprias palavras também podiam influenciar outras pessoas. O blog, que havia começado como um espaço pessoal para suas reflexões, começou a tomar proporções maiores. Comentários de leitores que se sentiam inspirados por suas análises começaram a aparecer com mais frequência, e Sofia se sentiu motivada a continuar escrevendo, sabendo que suas palavras tinham o poder de tocar outras vidas. Página 17. Um futuro ilimitado. Agora, ao olhar para o futuro, Sofia se sentia confiante de que sua jornada literária estava longe de terminar. Havia sempre mais histórias para descobrir, mais personagens para conhecer e mais lições para aprender. Cada novo livro que lia abria portas para novas perspectivas, e cada conversa sobre literatura expandia ainda mais seus horizontes. Sofia sabia que, enquanto existisse a palavra escrita, haveria sempre novas aventuras a serem vividas. A literatura, com toda a sua complexidade e beleza, continuaria a ser seu guia, sua fonte de inspiração e seu refúgio em momentos de dúvida. Ela havia aprendido que as histórias nunca terminam verdadeiramente se elas continuam a viver dentro de nós, moldando quem somos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. E assim, com um coração cheio de gratidão e expectativa, Sofia seguia sua jornada, pronta para virar mais uma página e descobrir o que o próximo capítulo de sua vida literária lhe reservava. Página 18. A leitura como ativismo. À medida que Sofia continuava a expandir seu universo literário e compartilhar suas descobertas, começou a perceber que a leitura poderia ser uma forma de ativismo. As histórias que lia não apenas ampliavam sua visão de mundo, mas também a motivavam a agir. Ela começou a compreender que a literatura tinha o poder de transformar não apenas indivíduos, mas também sociedades. Os temas explorados nas obras, como justiça social, direitos humanos e sustentabilidade, ressoavam profundamente em suas convicções pessoais e a encorajavam a buscar formas de fazer a diferença. Inspirada por autores que abordavam questões sociais e políticas de maneira crítica e envolvente, Sofia passou a incorporar esses debates em suas resenhas e nas discussões do clube de leitura. Ao explorar temas como desigualdade, racismo, violência de gênero e mudanças climáticas, ela incentivava os leitores a refletirem sobre o impacto dessas questões em suas próprias vidas e a pensarem em maneiras de agir.
O blog, que inicialmente focava nas experiências literárias de Sofia, se transformou em uma plataforma para diálogos sobre mudança social. Com o tempo, Sofia começou a colaborar com ONGs e coletivos que usavam a literatura como ferramenta de conscientização e empoderamento. Participou de eventos que promoviam a leitura em comunidades carentes, acreditando que o acesso aos livros poderia mudar o futuro de jovens e adultos. Para ela, a literatura se tornará uma arma poderosa na luta por um mundo mais justo e igualitário. O poder das palavras se revelava não apenas em suas próprias transformações internas, mas também nas mudanças que podia promover ao inspirar outras pessoas. Página 19, clubes de leitura comunitários. Sofia sempre acreditou no poder das comunidades literárias, e ao refletir sobre seu papel como promotora da leitura, começou a se envolver na criação de clubes de leitura voltados para comunidades subrepresentadas. A ideia era simples, levar a literatura a locais onde o acesso aos livros fosse mais difícil, criando espaços de discussão e aprendizado. Ela sabia que muitos leitores em potencial nunca tinham tido a oportunidade de descobrir o prazer da leitura, e seu objetivo era mudar essa realidade. Ao lançar o primeiro clube de leitura em uma pequena biblioteca comunitária, Sofia sentiu o impacto imediato da iniciativa. O grupo era formado por pessoas de todas as idades e origens, unidas pela curiosidade de explorar novos horizontes através dos livros. A cada reunião, os participantes se abriam para discutir suas próprias experiências e como as histórias que liam refletiam ou desafiavam suas realidades. Sofia percebia que o ato de ler em comunidade criava um ambiente de acolhimento e empoderamento, no qual cada pessoa se sentia ouvida e respeitada. Com o sucesso desse primeiro projeto, Sofia expandiu sua iniciativa para outras regiões, levando a literatura a bairros que antes não tinham acesso a um acervo diversificado. Ao conectar esses leitores a novas histórias e ideias, ela cultivava um espaço de aprendizagem mútua. Mais do que ensinar sobre os livros, esses clubes ofereciam a chance de as pessoas aprenderem umas com as outras. Para Sofia, essas novas conexões eram a prova viva de que a literatura tinha o poder de unir pessoas de todos os contextos e transformar realidades. Página 20, Histórias que mudam vidas. Enquanto Sofia continuava a crescer em sua jornada literária, um evento específico marcou sua trajetória de uma forma inesperada. Durante uma reunião de um dos clubes de leitura comunitários, uma jovem participante compartilhou como um livro específico havia mudado completamente sua forma de enxergar o futuro. A história que lera mostrava uma personagem que, apesar das adversidades, havia lutado por uma educação de qualidade e alcançado seus sonhos. Inspirada por essa narrativa, a jovem, que até então não via muitas perspectivas para a sua vida, decidiu se matricular em um curso profissionalizante. Aquele momento mexeu profundamente com Sofia. Ela já havia percebido o impacto pessoal que a leitura podia causar, mas ver uma mudança tão significativa na vida de alguém a fez entender a verdadeira dimensão do poder das histórias. Era como se aquele livro tivesse acendido uma chama de esperança na jovem, e Sofia sentia que havia sido uma ponte nessa transformação. Esse episódio a motivou ainda mais a continuar expandindo seu trabalho com a literatura. Ela passou a procurar livros que trouxessem histórias de superação e empoderamento para oferecer nos clubes de leitura, acreditando que cada leitor poderia encontrar a inspiração que precisava para mudar sua própria vida. Ao mesmo tempo, começou a documentar essas transformações em seu blog, para que outros pudessem ver o impacto positivo que a leitura estava gerando nas comunidades. Página 21, O legado da leitura. O trabalho de Sofia ao longo dos anos não passou despercebido. Seu compromisso com a promoção da literatura e suas ações em prol da leitura comunitária começaram a ganhar visibilidade. Convites para palestrar em conferências literárias e educacionais começaram a surgir, e ela foi reconhecida como uma das principais defensoras do acesso à literatura para todos. Mas, mais do que o reconhecimento público, o que realmente a motivava eram as histórias de transformação pessoal que testemunhava nas pessoas ao seu redor. Sofia começou a pensar sobre o legado que deixaria. Sabia que não poderia mudar o mundo sozinha, mas acreditava que, ao inspirar outras pessoas a se apaixonarem pela leitura, estava plantando sementes que germinariam muito além de seu alcance imediato.
Ela sonhava com um mundo onde os livros fossem acessíveis a todos, independentemente de classe social, raça ou idade, e onde cada leitor pudesse encontrar nas páginas de um livro a força para superar seus próprios desafios. Com esse ideal em mente, Sofia decidiu que era hora de dar um passo adiante. Começou a planejar a criação de uma fundação voltada para a promoção da leitura em regiões carentes, com o objetivo de distribuir livros, apoiar bibliotecas comunitárias e incentivar a formação de novos clubes de leitura. Para ela, essa seria a culminação de sua jornada, um projeto que não apenas celebrava sua paixão pela literatura, mas também garantisse que o poder transformador dos livros continuasse a impactar vidas por gerações. Página 22, um capítulo sempre aberto. Ao longo dos anos, Sofia havia aprendido que a leitura era uma jornada contínua. Não importava quantos livros lesse, quantas histórias compartilhasse ou quantos projetos literários lançasse, sempre haveria mais a explorar, mais a aprender, mais a transformar. O poder das palavras era infinito, e a cada nova página, uma nova porta se abria. Ela sabia que o fim de um livro nunca significava o fim de uma história. As ideias e reflexões que cada leitura provocava continuavam a ecoar, guiando suas escolhas e influenciando seus caminhos. Da mesma forma, a jornada que iniciará com um simples gosto por livros agora se transformará em um movimento maior, uma missão de levar a leitura a quem mais precisava. Sofia fechou mais um livro, sorrindo. A aventura não terminava ali. Ela estava apenas começando mais um capítulo de sua vida literária, um capítulo cheio de novas histórias, novas conexões, e acima de tudo, um desejo profundo de que cada pessoa, em algum lugar, pudesse encontrar nas palavras a mesma força que ela havia encontrado. Afinal, como sempre acreditara, a leitura não tinha fim. Era um ciclo contínuo de descobertas, um capítulo sempre aberto àqueles que se dispusessem a virar a página. Página 23, o peso das palavras. Apesar de todo o entusiasmo e os avanços que Sofia havia alcançado em sua jornada literária, a realidade começou a se manifestar de maneiras inesperadas. A fundação que tanto sonhara em criar enfrentava obstáculos cada vez maiores. A falta de apoio financeiro, somada às dificuldades burocráticas, tornou o projeto um fardo pesado demais para carregar sozinha. Embora sua paixão pela leitura permanecesse intacta, Sofia começou a sentir o peso de suas ambições esmagando-a lentamente. As reuniões dos clubes de leitura, antes repletas de vozes vibrantes e discussões intensas, tornaram-se menos frequentes. Muitas das pessoas que ela havia inspirado ao longo dos anos seguiram em frente com suas vidas, e o número de participantes diminuiu. A sensação de que o impacto que tanto sonhara em causar estava se desintegrando aos poucos a atormentava. Sofia se via diante de prateleiras cheias de livros, mas a conexão que antes sentia com cada um deles parecia desvanecer-se. Aos poucos, ela começou a se afastar dos encontros e de seu blog. O entusiasmo de compartilhar suas experiências foi substituído por um sentimento de fracasso. As histórias que antes lhe proporcionavam força e esperança agora pareciam distantes, quase irreais. As palavras, que sempre haviam sido seu refúgio, passaram a ecoar com um vazio que ela não conseguia preencher. Mesmo os livros que um dia a inspiraram agora pareciam incapazes de oferecer o conforto que antes sempre encontrara neles. Página 24, o silêncio. O blog que outrora fora um espaço de trocas vibrantes agora estava em silêncio. As postagens tornaram-se escassas, e eventualmente, pararam por completo. Os seguidores que antes comentavam com entusiasmo também se distanciaram, e a comunidade literária que Sofia tanto cultivara se dissolveu, como areia escorrendo entre seus dedos. Em casa, a estante de livros se transformou em um monumento silencioso de uma paixão que, aos poucos, parecia murchar. Sofia ainda tentava pegar um livro de vez em quando, mas a concentração escapava-lhe, e as histórias não mais a tocavam como antes. Ela se perguntava como havia chegado àquele ponto, como algo que um dia preenchera de tanto significado agora parecia apenas mais uma obrigação que não conseguia cumprir. Os dias passavam lentamente, e Sofia se isolava cada vez mais. As visitas ao clube de leitura cessaram completamente. As tentativas de reavivar seu antigo entusiasmo falhavam. As páginas dos livros que tanto amara tornaram-se pesadas, difíceis de virar. O mundo literário que um dia lhe dera tanto agora parecia fechado, inatingível.
Página 25, o último capítulo. Conforme o tempo avançava, Sofia começou a se perguntar se todo o esforço havia valido a pena. A ideia de que as palavras poderiam mudar o mundo, algo que sempre a guiara, agora parecia um sonho distante. As histórias, as discussões, os projetos, tudo parecia desmoronar, como se estivesse tentando segurar algo que não podia mais ser sustentado. Os livros que antes a faziam viajar por mundos infinitos agora não passavam de objetos empoeirados na estante. Em um último esforço de retomar o controle, Sofia decidiu visitar a biblioteca comunitária onde havia iniciado seu primeiro clube de leitura. Ao chegar, viu que o local estava quase vazio, as cadeiras onde antes se reuniam os leitores estavam empilhadas em um canto, e a pequena coleção de livros parecia abandonada. Sentou-se em uma das cadeiras e fechou os olhos, deixando o som do silêncio preencher o espaço que antes era cheio de conversas e risadas. Ali, sozinha naquela sala vazia, Sofia percebeu que, por mais que tivesse lutado para manter vivo o amor pelos livros, algo havia se perdido dentro dela. O mundo literário que a acolhera e a transformará parecia agora ter sido tragado pela realidade implacável. Não havia mais encontros animados, nem trocas de ideias vibrantes, apenas o eco de suas tentativas fracassadas. Página 26, as páginas que não foram viradas. Nos dias que se seguiram, Sofia se afastou completamente dos livros. A estante que um dia fora sua maior fonte de alegria tornou-se uma lembrança dolorosa de tudo o que não conseguirá alcançar. Ela passou a evitar o espaço onde costumava ler, como se os próprios livros a acusassem por ter desistido. A sensação de derrota a acompanhava, e o peso das palavras que antes a elevaram agora puxava para baixo. A fundação que ela tanto sonhara criar nunca saiu do papel, e os clubes de leitura, outrora tão vibrantes, desapareceram por completo. Sofia havia acreditado no poder transformador da literatura, mas agora, sozinha em meio a pilhas de livros que já não a confortavam, sentia-se perdida. A ideia de que sua jornada literária a levaria a uma transformação pessoal e social ficou apenas nas promessas que nunca se realizaram completamente. A paixão que antes a definia havia murchado, e Sofia aceitava que talvez nem todas as histórias tivessem um final feliz. Para ela, restava apenas a dura lição de que, por mais que tentemos transformar o mundo ao nosso redor, nem sempre conseguimos vencer as batalhas que enfrentamos. E enquanto o tempo avançava, as páginas que ela não mais viraria se acumulavam, como memórias de uma vida que um dia fora cheia de sonhos e palavras. Página 27, o silêncio das palavras. O silêncio tornou-se a companhia constante de Sofia. Ela não mais buscava refúgio nos livros, e a biblioteca em casa permanecia intocada. As histórias, que antes faziam parte de sua essência, agora pareciam distantes, como ecos de um sonho que se perdeu. Cada livro em sua estante era uma lembrança do que um dia conectara ao mundo, mas também do vazio que agora preenchia. Ela aceitou, com uma tristeza silenciosa, que sua jornada literária havia chegado ao fim. Não porque faltavam livros para ler, mas porque, em algum lugar ao longo do caminho, havia perdido a capacidade de encontrar neles a magia que tanto a encantara. E assim, em meio ao silêncio das palavras que um dia foram tudo, Sofia fechou o último capítulo de sua história. Página 28, o crepúsculo das palavras. Os dias de Sofia tornaram-se cada vez mais silenciosos. A vida, que antes era colorida pelos livros e pelas histórias que ela tanto amava, agora parecia tingida de uma paleta cinzenta e melancólica. Sua saúde, antes forte, começou a fraquejar. Com o passar dos anos, o corpo começou a dar sinais de cansaço. Os médicos a diagnosticaram com uma doença degenerativa que, lentamente, enfraquecia suas forças. Sofia, que passará tanto tempo mergulhada nas palavras dos outros, agora enfrentava o capítulo final de sua própria história. Os livros que antes enchiam sua casa, antes companheiros fiéis, passaram a ser uma presença dolorosa. Cada volume sobre as prateleiras era uma lembrança de quem ela fora, mas também de tudo que deixará inacabado. As ideias de criar uma fundação literária, de conectar pessoas através da leitura, agora pareciam sonhos distantes, fragmentos de uma ambição que não se concretizara. E o peso desses sonhos não realizados a acompanhava, dia após dia. Ela passou a ficar em casa, isolada do mundo. As visitas de amigos e familiares tornaram-se menos frequentes, e Sofia preferia a solidão.
Passava longas horas sentada em sua poltrona, olhando para a estante, como se esperasse que algum dos livros lhe trouxesse conforto. Mas o vazio era constante, e as histórias que um dia a inspiraram não conseguiam mais preencher o espaço que a doença e a tristeza haviam tomado. Página 29, no último capítulo de Sofia. A saúde de Sofia deteriorava-se a cada dia. Os médicos faziam o possível para aliviar seu sofrimento, mas ela sabia que o fim estava próximo. Aceitava isso com uma serenidade que a surpreendia. Nos últimos dias, parou de tentar ler os livros que a cercavam. O simples ato de segurar um livro nas mãos era exaustivo demais, e sua mente, outrora afiada, agora se perdia em pensamentos confusos e dispersos. Em uma tarde silenciosa, Sofia decidiu que não queria mais lutar contra o inevitável. Estava cansada, tanto física quanto emocionalmente. O peso dos anos e das histórias não contadas parecia esmagá-la, e ela sentia que não havia mais energia para continuar. Em sua mente, passavam-se fragmentos de todas as narrativas que haviam moldado sua vida. Cada livro, cada personagem, cada história que um dia tocou, agora parecia distante, como um eco que se desvanecia lentamente. Ela adormeceu na poltrona, cercada pelos livros, o cheiro do papel velho enchendo o ar. O som das páginas que não mais virava foi substituído por um silêncio profundo, quase solene. Seus sonhos naquela tarde foram confusos, cheios de rostos de personagens que ela conhecera ao longo de sua vida literária. Mas, dessa vez, os personagens não falavam, não contavam histórias. Eles apenas a observavam, como se soubessem que seu tempo estava chegando ao fim. Página 30, o silêncio eterno. Na manhã seguinte, Sofia não acordou. A casa estava envolta em um silêncio quase palpável, como se até os livros soubessem que sua fiel leitora havia partido. Quando a encontraram, ela estava serena, com um leve sorriso nos lábios. Na mesa ao lado, um livro estava aberto, mas as páginas permaneciam intocadas. A jornada literária de Sofia havia terminado, e agora, o silêncio reinava onde antes havia palavras. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente entre os amigos do clube de leitura, muitos dos quais não a viam há tempos. Para eles, Sofia sempre foi a alma daquelas reuniões, a pessoa que, com seu amor pelas histórias, inspirava todos ao seu redor. Sua ausência seria profundamente sentida, assim como o vazio que ela deixava no mundo das palavras que tanto amara. No funeral, alguns dos amigos do clube trouxeram livros para colocar em seu caixão, como uma forma de honrar o que mais significava para ela. Cada livro representava um pedaço de sua alma, uma parte de sua jornada que, de certa forma, permaneceria viva nas páginas que ela tanto amou. As pessoas que Sofia tocará com sua paixão pela literatura estavam ali, lembrando-se de como ela os inspirara a ver o mundo de uma maneira diferente, mais rica e mais profunda. Página 31, e a última página. Sofia foi enterrada em uma tarde nublada, cercada por aqueles que ela havia tocado ao longo dos anos. Seus amigos do clube de leitura compartilharam memórias, relembrando suas discussões acaloradas e os momentos de profunda reflexão que tiveram juntos. Mesmo em sua ausência, Sofia continuava presente nas histórias que as pessoas contavam sobre ela. Sua biblioteca, aquela que um dia fora o centro de sua vida, foi deixada como herança para o clube de leitura, para que os livros pudessem continuar a inspirar outras pessoas, como haviam inspirado Sofia. E, assim, de certa forma, ela continuava viva nas páginas que um dia tanto amara. Mas para Sofia, o último capítulo já havia sido escrito. E, como em tantas histórias que ela lera ao longo de sua vida, o fim chegou de maneira inevitável, silenciosa e definitiva. As páginas de sua vida estavam completas, e agora, ela descansava em paz, envolta no silêncio eterno que segue o fim de todas as grandes histórias. O mundo continuaria a girar, e os livros continuariam a ser lidos, mas Sofia havia encontrado seu final, não o que sonhara, mas aquele que a vida lhe reservou. E assim, no crepúsculo das palavras, sua história finalmente chegou ao fim.